Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, que Jesus nos abençoe nesta noite, que nós possamos todos recebermos tudo aquilo que a gente veio em busca. Nós vamos tentar aqui fazer uma breve reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre um roteiro seguro para alcançarmos a nossa felicidade. Estava Jesus, lá no Evangelho de Marcos, narra, Jesus estava então pregando no templo. Naquela época, as sinagogas funcionavam assim, era como um espaço desse, e que tinha lá as leis mosaicas, e cada um que fosse lá e tivesse alguém para ouvir, podia pregar, qualquer um. E sempre sob os cuidados dos fariseus e dos escribas, que eram os responsáveis pelo templo e que eram os religiosos, os que comandavam, né? Então, Jesus pregava dentro das sinagogas também, além de pregar em campo aberto. A multidão que o seguia, ele estava sempre ensinando. E nesse dia, ele já tinha acabado de pregar e partiu dali até Betânia, né? Então, no caminho, ele teve fome. E então, avistou uma grande figueira. Para sua decepção, quando ele chegou na figueira, não tinha frutos. E só tinha folhas. E então, ele disse assim: nunca mais de ti dê frutos. E se foram. No outro dia, quando retornaram, os discípulos avistaram a figueira e ela estava plenamente seca. Falou: mestre, mas olha a figueira que o senhor amaldiçoou, ela está seca até as raízes. Jesus então, a única passagem do Evangelho que parece que Jesus fez alguma coisa ruim, não é? Mas isso era ensinamento. Jesus, claro, não estava só amaldiçoando a figueira. Ele estava nos ensinando algo importantíssimo. Entre muitos ensinamentos que tem nessa passagem, nós vamos nos deter em um, que é a nossa fala. Aquilo que nós falamos e o tamanho da força das nossas palavras, que quase sempre não nos atentamos. Jesus então falou para mas aquela figueira não era nem época de figos. Dizem alguns estudiosos que essa figueira teve a honra de ser morta pelo mestre, pela grandeza do amor do mestre, né? Então ela fez parte do Evangelho. Então ela se sacrificou para ficar para a eternidade. Mas Jesus queria ensinar. Quando os discípulos disseram: mas mestre, a figueira secou até a raiz. Ele falou: pois eu vos digo, se disserdes a este monte: saia daqui e vá até ao mar, e se jogue no mar, isso acontecerá. Quando tiverdes fé, de fato, com o sentimento ligado a Deus, tudo podemos. Lá em Isaías, tem uma passagem de Isaías que virou até provérbio popular, de que Deus confirma as palavras que saem da nossa boca. Jesus então, dando seguimento aos ensinos da lei, dos profetas que vieram antes dele, ele dá essa lição da figueira, mostrando a força das nossas palavras. Constantemente nós reclamamos e dizemos coisas que realmente não queremos para nós, de fato, mas nós falamos, porque estamos irritados, porque estamos contrariados, e nem queremos aquilo.
mas falamos, sem imaginarmos o tamanho da força das nossas palavras. Uma certa feita, Chico Xavier quando morava ainda em Pedro Leopoldo, ele levantou, tinha muitas coisas para fazer de manhã e como ele ficava até altas horas psicografando, às vezes atrasava. E ele tinha que ir para a Fazenda Modelo, que era distante, tinha que pegar uma charrete. E às vezes ele perdia o horário da charrete e tinha que partir a pé. Então, ele estava atrasado, já tinha perdido a charrete que o conduzia até a Fazenda Modelo. E então, no meio do caminho, ele andando rápido, uma pessoa grita e fala assim, Chico, Chico, e ele fingindo que não ouve, e falava, Chico, Chico, por favor, Chico. Aí ele não queria olhar, e falou assim, mas eu já estou atrasado, vai me atrasar ainda mais, eu vou levar bronca do chefe e tal. E daí o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, eu acho melhor você atendê-lo. Aí o Chico parou, ele veio, ainda bem que você me atendeu, é que você recebeu uma receita ontem do Dr. Bezerra, e eu não entendi, procurei comprar a medicação, mas também não entenderam, e você poderia me dizer o que é esse nome aqui? Aí o Chico explicou, é assim, assim, assado, corrigiu com uma letra mais legível. Ele agradeceu tanto, e aí o Chico se foi. Lá na frente, e essa pessoa que pediu, ficou olhando para ele. E lá na frente, o Emmanuel apareceu de novo, que é o seu benfeitor, e disse assim, Chico, dá uma olhada para trás. E ele deu uma parada e olhou. Estava saindo uma luz daquele cidadão, que seguia em direção a ele. Aí o Emmanuel fala assim, você pode me dizer como seria essa energia, como ela chegaria até você, se caso você não o atendesse? Aí ele, imagina. Então aprenda a lição. Então ele interrompia tudo para atender o necessitado. Às vezes nós não temos paciência para isso, não é? Mas não era porque era com o Chico, com qualquer um de nós isso ocorre. E nem sempre a gente, pelo menos trata bem. Se você não pode fazer nada, não agrida, não é? Porque nós temos, às vezes nós somos parados em todos os momentos, na rua, pessoas pedintes, né? Que às vezes nos abordam em hora errada, você não quer atender, mas se não faz nada, pelo menos não trate mal. Porque a gente nunca sabe a força das nossas palavras e o que vem ao contrário, quando agredimos alguém, não é? Porque as nossas palavras têm força. Lá no Evangelho, quando Estevão foi preso, ele estava pregando no templo e disse assim, aquele homem que vocês mataram, que crucificaram naquela cruz infame, era o Cristo, era o Messias anunciado. Vocês mataram o Filho de Deus. Estevão, então, naquele momento, criou uma raiva daqueles fariseus, nos homens que cuidavam o templo. E então se reuniram, pegaram ele e levaram, e mediante ao mandato de uma criatura que já fazia parte do sinédrio, que era Paulo de Tarso, resolveram então apedrejá-lo. E Paulo de Tarso participou diretamente desse apedrejamento. Ele mandou matar Estevão, apedrejado, porque ele perseguia o Cristo, sem o conhecê-lo. Estevão, depois ele foi saber que era irmão da única mulher que ele amou,
Então, lá na frente, quando indo a Damasco, para então, perseguindo outros cristãos, se encontrou com o Cristo. E Jesus disse que, Paulo, Saulo, Saulo, porque até então ele tinha o nome de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Eu sou este que você persegue. E ali ele fica cego, não é? Vai até Damasco, e lá Jesus manda que Ananias lhe recobre a visão, para que ele tenha fé e acredite no Cristo. Então vem todos os seus pensamentos, todo o mal que ele cometeu, inconsciente, porém, tudo aquilo já fazia parte do andamento do evangelho futuro, marcando o evangelho no mundo, não é? Paulo, que se tornou o maior apóstolo, falou quantas vezes sobre a palavra, e ele dizia o tamanho da força das palavras, que nós teríamos que ter muito cuidado com elas, e graças à sua dedicação e empenho pelo evangelho, ele nos trouxe ensinamentos infinitos de como seguir a Jesus. Por que tudo isso aconteceu? Se Estevão, naquele momento em que foi pego, dissesse, Estevão meio que repetiu as mesmas palavras do Cristo, dizendo assim, Pai, enquanto estava sendo apedrejado, ele dizia, Pai, perdoai o Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão te perseguindo em mim, não tem problema, para mim é uma glória, morrer por ti, Senhor, é uma glória. Então ele estava tão ligado a Deus, e as suas palavras foi de perdão àquelas criaturas. Imagina se ele dissesse, Senhor, porque ele tão ligado com o Pai, se ele dissesse, Senhor, exterminai esse povo mau. E se acontecesse? Perderíamos um dos maiores apóstolos do Evangelho, Paulo. Não é verdade? Mas não, ele disse, Senhor, perdoai-os, eles não estão sabendo o que fazem. Então o tamanho da força das nossas palavras, quantas coisas que nós dizemos que não queremos. Há um tempo atrás, eu comprava de um camarada feijão para uma assistência social que a gente tem até hoje, e a gente comprava em fardo. E aí, naquela época, o feijão subiu muito, e esse camarada era um pastor. Ele já me olhava meio esquisito, porque ele tinha um certo preconceito por eu ser espírita, e ele sabia. E aí, eu ia lá, falava com ele e tal, ele tinha um feijão, quando ele tinha um feijão mais velho, ele me oferecia num preço menor e tal, e a gente comprava para assistência. Então era eu que fazia essa negociata aí. Aí um dia, o feijão estava lá nas alturas, e falava, a gente tinha que comprar de fardos para o mês. Aí eu cheguei e falei para ele assim, você tem um feijão barato aí? Ele falou assim, olha, você sabe que o feijão está alto, mas eu tenho um aqui que é mais velho, e ele não está muito bom assim, bem catado, mas não tem problema, porque as pessoas catam para cozinhar, e ele sai um pouquinho mais barato. Eu falei, puxa, cara, vê lá, as palavras nossas, costumeiras, né? Eu falei, vê lá, bicho, vê lá, senão que eu estou meio quebrado. Aí ele falou assim, ele me deu uma lição, ele falou assim, Elvis, pera lá, você conhece a palavra, você sabe, está lá em Isaías, que Deus confirma as palavras que saem da sua boca, você quer mesmo quebrar? Aí eu falei assim, não. Eu falei uma besteira. Aquilo me deixou meio irritado, mas ao mesmo tempo eu fiquei refletindo, falei assim,
ele só falou a verdade, né? Eu não deveria ter mais cuidado com as minhas palavras. E ele ali me deu uma lição de moral. E eu guardei. Até hoje eu tento não dizer expressões ou palavras negativas, mas nem sempre a gente consegue. A luta é contínua, não é? Para todos. Sempre, conforme o nosso momento, escapa algumas, mas a gente tem que se educar. É como o palavrão, né? Jesus fala assim: aquele que diz ao seu irmão raca, era um palavrão que se dizia cuspindo do lado. Jesus contrariando o palavrão que sai tão facilmente da nossa boca e que também tem uma força magnética e energética que influencia um ambiente, e nós nem damos conta disso. Às vezes você pega um trabalho, num local de trabalho onde tem várias pessoas, e várias delas falam com facilidade palavrões, e às vezes irritados, pior ainda, como que fica o ambiente? Não é? Mesmo na nossa casa, onde é o lugar que a gente retorna, é o nosso descanso, o nosso convívio, o local que a gente tem para nos refazer as energias. Quando nós chegamos ali, nós nos irritamos e formamos um clima energético negativo em que nós mesmos vamos usufruir. Aí as coisas começam a só dar errada, briga, intriga e complicações das mais diversas. Não é verdade? Isso é natural, com todos nós ocorre isso. Além daquelas outras que às vezes quase fazemos como profecia. Imagina, se todo mundo tem que ter o cuidado com a palavra, imagina os médiuns, as pessoas que têm influência sobre as outras, que são orientadores, os professores. Tem um caso muito interessante do irmão X, que escreveu pelo Chico Xavier. Ele narrou que uma certa cidadezinha bem pequena ainda, tinha dois lados, passava um rio no meio e tinha uma ponte. Então a cidade era mais formada de um lado do que do outro. Do outro era uma periferia, né? Um local que vivia a classe mais pobre. E então tinha um rapaz que morava do lado de cá, era jovem, e um outro falou para ele assim: cara, vamos comigo ali, que do outro lado da ponte tem um camarada que ele lê sorte, ele vê o futuro da gente. Eu preciso saber o que está para acontecer na minha vida, vamos ver como é que é. O leitor da Buena Dicha, como diz lá no livro dos médiuns. E aí, ele foi lá. Entrou na cabana lá e o camarada atendeu ele. E esse amigo falou assim: tá bom, para fazer companhia eu vou. Foi com ele. Ficou lá esperando. Aí o camarada teve a entrevista lá com o médium. E o médium falou assim: fala para o seu amigo entrar, que eu preciso dar um recado para ele. Aí esse amigo muito cético, ele foi lá e falou: ele falou que é para você entrar. Eu falei assim: não, mas não tem nada para falar com ele. Não, ele quer te dar um recado. Eu falei: não, rapaz, não tem nada para falar com ele, nem quero saber do recado. Cara, não custa nada. Vai lá, não acontece nada não. Ele falou: não, rapaz, mas eu nem acredito nisso. Não, vai lá, por educação. Ele foi lá. Aí o cara deu uma conversa e tal, e falou assim: olha, você, numa certa fase da sua vida, você vai matar uma pessoa, numa ponte. Aí o cara ouviu aquilo: esse é o recado que você vai me dar? É. Aí ele saiu de lá e falou: vamos embora. Aí o cara: e aí, o que ele queria? Eu falei: não, o cara falou umas besteiras lá que não tem nada a ver. Ele falou assim: é? E o que é? Ele falou: não, falou umas besteiras, nem vou repetir. Foi embora. Passou um tempo e ele nem ligou para aquilo. Aí de repente
Passado mais ou menos uns 8 meses, começou a vir a ideia na cabeça dele. Ele falou, mas aquele cara falou que eu vou matar uma pessoa. Será? Não tem inimigo, não tem nada. E foi começando a dar guarida àquela ideia. E então, ele falou, numa ponte. Aí ele começou a lembrar as palavras que o camarada falou e foi criando aquela imagem. E o tempo foi passando, passou 1 ano, 2 anos. No 3º ano, com aquela ideia fixa, gerando na mente, ele já pensou assim, bom, se eu vou matar alguém, alguém vai querer me matar. Eu vou comprar uma arma. Aí começou a pensar em comprar uma arma. E aí, sei que adquiriu um revólver. E andava com ela para lá e para cá, sempre se defendendo. Já não era mais aquela mesma pessoa tranquila, mas uma pessoa desconfiada. Desconfiada de todos, andava assustado. E um dia, não sei o que teve que fazer, ele tinha que atravessar a ponte, essa tal ponte que ele atravessou lá atrás. E que era muito comum já, a cidade já tinha crescido mais. E ele tinha alguma coisa para fazer, e foi à noite. Essa ponte era pouco iluminada à noite. E ele então seguiu, a pé, atravessando a ponte. E ele então notou um vulto vindo do sentido contrário. E ele então já ficou desconfiado. E aquele vulto atravessou a ponte e veio de encontro a ele. Ele falou, esse cara vai querer me matar. Aí o cara se aproximou dele e foi falar alguma coisa, ele não pestanejou e atirou e matou o camarada. O cara ia perguntar as horas. E quem era aquele camarada? O que deu a mensagem para ele, naquela leitura lá no passado, há quase 5 anos atrás. O tamanho da força da palavra que gerou uma previsão falsa, mas que a vibração foi criando e o tamanho da palavra foi gerando e aconteceu. Só que ele nunca ia imaginar que a vítima seria ele. E assim o irmão X encerra esse conto verdadeiro que pode acontecer nas nossas vidas, se nós não cuidarmos das nossas palavras, porque elas têm muita força. Às vezes nós não queremos, a gente joga algo para os nossos filhos. Se você fizer isso, você vai adoecer, você vai ficar mal, você vai morrer, né? São forças que nós não queremos que aconteça e falamos, não é verdade? Tem outros meios para se corrigir, não é? Então nós temos que ficar atentos a tudo isso. Por quê? Porque Jesus está nos chamando da força das palavras. Orai e vigiai. Porque orando e vigiando, nós vamos sendo envolvidos por outras vibrações, capazes de mudar aquelas palavras e os nossos sentimentos, os nossos comportamentos que saem de nós até alcançar o nosso próximo. Queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que todos possamos receber tudo aquilo que viemos em busca. Muito obrigado. E aí?